Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa videoaula de número 22, né? E hoje nós vamos falar sobre janelas, né? Conhecidas aí em inglês como window. Bom, eu vou explicar para vocês aí diversos procedimentos, né? Diversos macetes e algumas dicas importantes para inserir as janelas. Mas antes eu quero mostrar para vocês como é que ficou, né? Ou como é que ficaram ali as portas no nosso segundo andar. E eu também quero comentar com vocês a respeito de como que a gente cria uma vista em perspectiva, que possivelmente a gente já vai utilizando aí para as próximas aulas para facilitar a nossa visualização, tá? Então eu vou passar estas duas instruções para vocês, vou comentar ali como que está as portas no andar de cima, vou falar então sobre vista de perspectiva e já entro no assunto da inserção das janelas. Muito bem, então, eu vou pedir para que vocês venham aqui no pavimento superior. E aqui no pavimento superior, né, como eu comentei com vocês, eu inseri as portas, colocando a respectiva legenda, P10, P11, seguindo, né, a mesma sequência que a gente tinha lá embaixo. Contudo, pessoal, aqui no andar de cima, o nosso piso, né, eu optei em colocar um piso até de madeira, não foi? Ó, vindo aqui em realista, vocês vão ver que é um piso de madeira, que na verdade é apenas um revestimento, né, ou podemos dizer assim, um piso que está em cima lá do concretão da nossa laje. E aí, entre as portas, como aqui é o mesmo nível, ó, 3,10, 3,10, eu coloquei uma outra soleira, também de madeira, tá? Coloquei ali uma pequena camada de argamassa e coloquei uma pequena camada de uma outra madeira. Diferentemente dos banheiros, tá? O banheiro eu realmente coloquei e optei colocar o mesmo granito que a gente vem utilizando lá embaixo, tá? Ó, porque aqui no caso, ó, é 3,10, mas aí para o banheiro ele é um pequeno, né? Ele possui realmente um pequeno rebaixo. Para os ambientes que tem a mesma altura, eu coloquei então essa soleira que tem aí, né, apenas uma mudança de ambiente, tá? Eu poderia, obviamente, não colocar soleira, também não teria problema nenhum, mas eu optei em colocar, tá? Eu vou colocar aqui provisoriamente um corte para mostrar para vocês como é que ficou. Olha só, vou cortar essa porta aqui. Vou clicar, deixa eu trazer os níveis para cá um pouquinho, isso, vou colocar aqui ó, nível alto de detalhe, vou colocar cores consistentes, tá? Deixa eu ajustar a caixa aqui um pouquinho mais para cá, tá? Então essa porta aqui ó, é a porta que vai lá para o outro dormitório e essa porta é a que está cortada, tá? Então vocês vão observar ó, que aqui embaixo ó, com esse granuladinho verde, é o concreto da laje. Aqui, ó, eu tenho um acabamento que é aquele piso que nós fizemos, ó, né, piso de madeira dos dormitórios, tá? Depois tem que alterar o nome aqui que eu coloquei dormitários, mas aí a gente depois corrige esse nome, tá? Deixa eu já corrigir aqui então. Eu venho no editar, eu venho em renomear e coloco aqui dormitórios, né, ó, para ficar certinho. OK, pronto. E aí aqui ó, eu tenho uma pequena soleira ó, que está embaixo da porta. Eu coloquei como nome soleira 3 cm, madeira, né, sem contrapiso. É exatamente o mesmo material, a argamassa aqui embaixo. E aqui em cima é aquela outra cor de madeira um pouquinho mais clara, tá bom? Então vou voltar aqui. Eu quis mostrar para vocês esse procedimento para que vocês possam fazer aí também no projeto de vocês. Deixa eu deletar esse corte, que eu não vou usar mais. E vou voltar para cores consistentes, tá bom? Então vou explicar para vocês aqui, pessoal, um procedimento bem legal para a gente poder ver o nosso projeto de uma forma mais, vamos dizer assim, artística ou até mesmo mudança de alguns estilos para ficar legal para a gente continuar visualizando o nosso projeto lá de fora. Só que é o seguinte, esse conceito que eu vou explicar para vocês agora é apenas uma introdução, uma pincelada, porque a gente vai voltar nesses assuntos e tem muita coisa importante para passar sobre vistas para vocês, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês venham aqui na casinha, que é o nosso 3D. Deixa eu tirar a caixa aqui ó, de corte e vou aplicar, tá? Então o que acontece? Quando a gente está aqui fora, pessoal, né, vendo o nosso projeto ele em 3D, ele está em um 3D ortogonal. O que significa isso? Que esta parede que você está vendo aqui, ó, ela tem exatamente o mesmo tamanho na sua real grandeza em relação a esta parede que está aqui, ó, tá bom? Ou seja, a frente do seu terreno tem exatamente a mesma
dimensão que você tem lá dos fundos. Isso porque é uma vista ortogonal, tá bom? O Revit ele faz isso para que você não perca as medidas que você está utilizando e para que a sua perspectiva fique também em escala. Agora, quando você muda para uma perspectiva do arquiteto, conhecida como perspectiva do arquiteto, ou perspectiva com ponto de fuga, aí já não existe mais escala. E aí dá para você ter uma melhor noção com relação à profundidade, tá? Então, nesta vista aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó. Tá vendo aqui onde está a View Cube? Bem no cantinho da View Cube, ó, vocês têm uma setinha para baixo. Então, vocês vão clicar nessa setinha e vão colocar nessa opção aqui, ó, perspectiva, tá? Quando vocês clicarem aqui, ó, vocês vão perceber que agora você tem diferença, porque agora você tem uma profundidade, tá bom? Alguns elementos nessa vista, pessoal, nós vamos ocultar, tá? Antes disso, ó, nós estamos na vista 3D, tá, pessoal? Não se percam. Se você vir aqui, ó, nós estamos nessa vista aqui, ó, a vista 3D. Então, nós vamos vir aqui também nessa mesma setinha aqui do lado, ó. Deixa eu clicar aqui na setinha e nós vamos salvar essa vista. Tá? Vou clicar aqui em salvar e vamos dar um nome para essa vista. Vamos colocar assim, ó. Perspectiva. Vamos colocar assim, estilo. Deixa eu colocar aqui, ó. Estilo com fundo. Tá? E vamos colocar usuário. Tudo bem? Clico em OK. Então o Revit ele vai criar aqui, ó, vocês vão observar, ó, nas vistas 3D ele criou essa outra vista para nós. Se eu clicar aqui em 3D, volta para o ortogonal. Se eu clicar nessa aqui, ó, volta para que a gente está com perspectiva. E nessa vista, ó, eu vou pegar a planta do AutoCAD, tá? Eu vou ocultar na vista elemento e vou pegar os níveis também, ó. Vou pegar o Ctrl e vou ocultar também elementos, tá bom? Agora, pessoal, nessa vista aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com relação ao pan e com relação ao comando orbitar. Tá? Ó, tome um pouquinho de cuidado, porque senão às vezes pode ser que distorça ou o projeto vai ficar lá longe, pequenininho. Aí você tem que vir aqui na View Cube para poder ajustar e depois ajustar o zoom também, tá? Eu vou deixar numa posição agradável assim, ó, e vou pedir para que vocês aproximem um pouco mais. Pode usar essas barrinhas de rolagem aqui, ó, para deixar o desenho mais centralizado, tá bom? E o orbitar dessa forma. Essa outra aqui vai levar mais para cima e mais para baixo. Vamos pegar esse muro aqui, ó, e vamos ocultar também elementos para a gente ver o nosso projeto lá dentro. Tudo bem? Bom, eu acredito que nessa posição tá legal, né? Depois a gente precisa fazer o arremate aqui, pessoal, ó, da paredinha da platibanda, tá? A gente faz isso daí depois na sequência das aulas. Agora, se você apertar o Shift e apertar o Scroll do mouse, né, na verdade você tem o comando Orbit. Se você apertar o Ctrl e apertar o Scroll do mouse, você tem um zoom aproximado e um zoom, né, que vai deixar aí bem mais rápido para você focalizar, tá? Por exemplo, você quer vir nesse canto do projeto, você segura o Ctrl, aperta o Scroll do mouse, aí você vai aproximar rapidamente nesse local que você quer em específico, ó. Tá bom? Ele é muito mais rápido segurando o Ctrl do que você só ir somente com a rodinha do scroll, tá bom? Deixa eu ajustar aqui novamente o projeto. Bom, depois que você fizer então a perspectiva do seu jeito, do seu gosto, né, que você tiver a sua vista salva, a gente consegue personalizar o modo de visualização aqui do nosso desenho. Vocês viram que nas aulas passadas eu sempre vinha aqui com vocês e pedia para que vocês colocassem no modo alto, e que vocês vinham aqui, né, que viessem aqui e colocassem algumas dessas opções. A gente tem estrutura de arame, que é o exemplo para a gente ver todo o projeto, né, apenas as linhas mesmo. Nós temos linha oculta, tá? Praticamente a gente só tem as linhas que estão na frente, as que estão lá para trás ficam apagadas. O modo sombreado, tá? O mais usual que a gente está utilizando aqui, ó, cores consistentes. Você tem também o realista, que vai mostrar realmente os materiais que já estão sendo aplicados, e o Raystray, que vai ter uma prévia aí da sua renderização. Bom, vou pedir para que vocês coloquem aqui, ó, em cores consistentes, e aí depois nós vamos fazer um ajuste. Ó, vocês vão vir aqui no mesmo local e vão colocar nessa opção aqui, ó, opções de exibição de gráficos.
vai surgir uma janela. Depois eu vou entrar mais a fundo nessa janela, explicando, né, vários detalhes para vocês. Bom, nós temos aqui, ó, várias abinhas, ó, exibição do modelo, sombras, linhas de esboço, simulação de profundidade, iluminação, exposição fotográfica e plano de fundo. Tá? Eu vou clicar primeiro nessa, ó, vai abrir uma janelinha e tá aqui, ó, o estilo que a gente selecionou, que é aquele que está lá embaixo, cores consistentes. Esse daqui, pessoal, nós vamos alterar ele e depois nós vamos salvar com outro nome, tá bom? A primeira opção que a gente tem aqui, ó, é suavizar as linhas com a suavização de serrilhado. Vocês podem observar, ó, que a linha aqui, ó, ela está bem serrilhada. Isso daqui é proposital até para deixar o projeto mais leve, tá? Porque a placa de vídeo ela precisa ter menos linhas, aliás, mais linhas serrilhadas para que ela tenha menos trabalho para processar toda a imagem que está aqui no vídeo, tá? Mas para nós aqui, ó, pode colocar suavizar e vai aplicar. Vocês vão observar, ó, que a linha fica bem tênue e aí fica até mais bonito de visualizar, né? Aqui você tem a opção para deixar o projeto mais transparente ou não. Por exemplo, você pode criar outras vistas e aí você queira deixar um pouquinho mais transparente para você ver o que está acontecendo lá dentro, ó. Também é uma opção bem legal, tá? Essa opção de silhuetas aqui são contornos que você terá em volta do projeto, tá? Ó, você põe aqui, ó, linhas grossas, por exemplo. Aí ele vai colocando mais opções aqui, ó, em volta do contorno do seu projeto, tá? Ó, linhas, quase não tem mudança aqui, mas é para isso que serve, tá? Bom, sombras, pessoal, aqui na perspectiva pode até colocar um pouquinho, porque a gente vai vir aqui de vez em quando somente para ver o que está acontecendo, tá? Então a gente coloca aqui, ó, sombras projetadas, que é a sombra que vem do sol, da luz natural e que vai bater sobre os objetos, tá? Você pode dar um aplicar, você vai observar, ó, que você tem então a sombra. Isso daqui dá uma melhor noção de profundidade também. E nós temos essa outra aqui, que é a sombra, né, dos ambientes. Por exemplo, a luz que bate numa parede reflete na outra, e isso daí gera também alguns aspectos de sombra, ó, entre os elementos, ó, tá? Caso você queira, você pode colocar essa opção. Eu particularmente não uso, eu prefiro mais a sombra projetada mesmo, tá? Então, fica bem legal assim para a gente ter uma noção. Linhas de esboço, pessoal, a gente pode colocar aqui, ó. No caso, por exemplo, se você quiser deixar o seu projeto mais artístico, dando aquela sensação que foi feito à mão mesmo, então tem essas opções aqui, ó. Você ativa, essa daqui vai deixar as linhas do seu projeto mais trêmulas, né? Como se realmente fosse feita num lápis, né? Ó, por exemplo, eu vou colocar aqui um pouquinho, vou aplicar, vocês já vão ver que as linhas vão ficando tortas. Na verdade, não é o projeto que está ficando torto, tá, pessoal? É apenas as linhas de desenho, ó. É uma representação artística. E aí você tem essa opção aqui, extensão. Significa que para fora do projeto vai ficar algumas linhas, como se fosse a ponta do lápis que passou um pouquinho. Olha só, vou colocar aqui também no 5. Aí vocês veem a projeção aqui, ó, dessas linhas, tá? Se você diminuir aqui um pouquinho e aumentar a extensão, você tem um outro efeito bem legal também, ó. Tá? Isso daqui é um efeito para criar estilos. Eu vou deixar normal mesmo, sem nada. Foi mais aí para mostrar para vocês, tá? Simulação de profundidade. Esta simulação de profundidade, pessoal, ela está apagada ainda. Posteriormente eu mostro para vocês aí um pouquinho mais para frente, tá? Iluminação. A iluminação aqui é legal, pessoal, porque a gente já colocou sombra, mas a gente pode fazer alguns ajustes, ó. Configuração do sol, a gente vai mexer um pouquinho mais para frente. Mas aqui, ó, a gente já pode fazer algumas mudanças, ó. Por exemplo, a gente vai mudar o valor para maior aqui, ó, do sol e aplicar. Vocês vão vendo que a incidência da luz do sol fica realmente mais forte. A gente não consegue ter muita noção aqui agora, pessoal, porque eu ainda vou entrar em assuntos com relação à renderização, assuntos relacionados ao sol, e a gente vai ver realmente o que está acontecendo. Luz ambiente, se eu aumentar, praticamente eu não consigo ver, mas aqui, ó, em sombras eu consigo deixar a sombra mais tênue ou mais forte. Ó. Por exemplo, se eu colocar total, ela vai ficar bem mais escura, quase preta, né? Totalmente preta. E se eu deixar aqui um pouquinho, ó, por exemplo, uns 18, eu terei uma sombra bem suave, né? Ó, dando a sensação que é um dia mais nublado ou algo nesse sentido, tá? Ou ao amanhecer. Tudo bem? Exposição fotográfica também eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. E o plano de fundo dá para a gente colocar um fundo aqui, uma imagem ou algo nesse sentido.
A princípio, nós vamos apenas colocar aqui, por exemplo, um gradiente, tá? Aqui, ó, dessa forma. E aí, eles nos oferecem 3 opções, tá? Ó. Aqui você tem o céu, se você quiser colocar um céu mesmo, ele vai gerar um fundo. Se você orbitar aqui, ó, deixa eu só dar um OK. Se você der um orbital, você vai ver que aí você tem um térreo agora, ó, aliás, uma parte de baixo, e você tem realmente uma parte azul para cima, que é literalmente um céu, tá? Deixa eu colocar nessa posição que talvez a gente consiga ver um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então, vou clicar aqui novamente, opções de gráfico, aqui nós estávamos configurando, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, plano de fundo, eu vou colocar gradiente, tá? Porque o gradiente, ó, eu consigo alterar a cor do sol, a cor dessa parte de baixo, que é o horizonte, e a cor do solo, tá? Aliás, essa marrom é o solo, e o encontro entre o solo e o céu é um horizonte. Então, a gente pode fazer assim, ó. A parte do céu aqui, ó, a gente coloca um azul, literalmente azul assim, ó. Vou colocar um pouquinho mais claro. Jogado um pouquinho para o mais azul claro aqui, tá, pessoal? Ó. E aí eu vou adicionar aqui e vou dar um OK. Já a parte próxima do horizonte, a gente vai colocar exatamente a mesma cor, só que a gente vai clarear, porque a luz, né, quando está chegando próximo da Terra, a gente vê ela realmente mais clara. E a gente dá um OK. Tá? E a parte de baixo aqui a gente pode colocar um verdinho, fazendo a representação, por exemplo, de uma grama, né, ou algo nesse sentido. Então, eu coloco um verdinho um pouco mais claro assim, dou um OK. Tá? Então, eu coloquei essas 3 cores aqui. Se você quiser pausar o vídeo, ó, e ver aqui o RGB é esses valores aqui, ó, de vermelho, verde e azul. Tá bom? Que eu coloquei aqui, ó, na sequência mesmo, ó. Verde, vermelho e azul, tá? Legal? Bom, aí depois que a gente faz isso, eu vou aplicar para a gente ver. Olha lá, pessoal, que legal. Depois que a gente faz todo esse processo, deixa eu só mudar o verde, que eu não gostei que ficou muito forte, né? Deixa eu só trazer ele um pouquinho mais para baixo e escurecer um pouquinho. Aplicar. Isso, eu acho que ainda ficou muito evidente ainda, né? Deixa eu deixar ele mais escurinho assim, ó. Ótimo, ficou legal. Bom, depois que você faz todos os ajustes, então aqui na sua vista 3D, você vem aqui ó, na opção salvar como modelo de vista. Então você estará criando um novo modelo aqui, ó. Nós vamos salvar e vamos colocar assim, vista externa usuário, tá? E OK. Aqui quando você dá um OK, pessoal, ele abre uma outra janela, ó, ele mostra a vista que você criou. E esta vista que você criou, você tem aqui parâmetros e alguns valores. Por exemplo, se nessa vista você quiser incluir uma escala, você põe aqui incluir e coloca o valor. Por se tratar de perspectiva, a gente não usa muito escala, tá, pessoal? Mas você pode colocar aqui, já por padrão, o nível alto de detalhe, visibilidade de peças, tá? Você tem várias opções aqui, ó, iluminação e assim por diante aqui, ó. Fique aí ao seu critério. Depois a gente vai entrando aqui em alguns detalhes e vai fazendo realmente alguns ajustes. Então tá feita aqui a nossa vista, tá ok? Ela vai ser aplicada em todas as disciplinas e visualizar aqui, ó, recursos 3D virtuais, tá? Clique em OK, não tem muito segredo, clique em OK. Tá aí então criado o nosso estilo, tá? Então a gente consegue ver um fundo agora, ó, um pouco mais verde. Quando a gente orbitar, a gente vê literalmente o céu, ó. Olha lá, mais escuro. Isso aqui ajuda em muitos aspectos para você ter noção, né, do que realmente está para cima e do que realmente está para baixo, tá? Vou posicionar aqui, eu já havia salvo o projeto como tema da aula 22 final, vou clicar aqui novamente para salvar. Bom, a gente faz assim, ó, tá? A gente criou o estilo, né? Suponhamos, né, como eu mostrei para vocês, ele não aparece aqui. Mas suponhamos que, né, por acidente ou a gente queira mudar o nosso estilo, ó. Vou clicar aqui, ó, em linha oculta. Posso até vir aqui, ó, literalmente em exposição de gráficos, por exemplo, o plano de fundo, ao invés de ser um gradiente, colocar nenhum. Vou aplicar, OK, tá? Então o estilo do desenho mudou completamente. Aí você fala assim, puxa vida, mas eu gostei daquele estilo, eu gostei daquele modo de ver, né, o horizonte, de ver o céu e assim por diante. Como é que eu faço para aplicar, professor, de novo? Vocês vão vir aqui, ó, na abinha vista, tá? Clica aqui em vista. E aqui em vista, vocês vão vir nesse painel chamado gráficos, tá? Bem aqui, ó, nesse canto, ó, você tem modelos de vista. Então, o que você criou aqui nos seus estilos,
como nós aplicamos a um modelo de vista, ele está aqui, ó. Você vai observar, ó, que se você vir aqui, você consegue gerenciar, ó, aqueles estilos, né, que nós criamos. Ó. Abre basicamente a mesma janela, colocamos na disciplina todas, o filtro estava 3D, né, aí percursos virtuais, e tá aqui, ó, vista externa usuário. Então você consegue vir por aqui e, né, dar uma configurada. Agora, para aplicar, esse botão aqui eu tenho que acender. Para ele acender, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, no mesmo comando, vocês vão vir aqui, ó, aplicar propriedades do modelo à vista atual. Ou seja, eu estou numa vista nova, vamos dizer assim, entre aspas, e eu quero aplicar então aquelas propriedades. Aí eu venho aqui, clico, vai abrir a mesma janela, a gente coloca todos, 3D, percursos virtuais, vista externa usuário e clicamos aqui então, ó, aplicar propriedades. Quando a gente aplica, o estilo que a gente criou, ó, ele fica aí disponível. Tá? Por exemplo, se eu for lá no 3D e quiser colocar aquele fundo, aqueles efeitos aqui, eu consigo? Vamos fazer um teste? Então, olha só, estou na vista 3D, né, ortogonal. Vou vir aqui, aplicar propriedades, vista externa usuário, aplicar, ok. Olha lá, então, o que a gente configurou fica aqui também na vista em 3D, tá? Essa daqui de propósito mesmo eu vou deixar linhas ocultas e vou deixar apenas ali o efeito da sombra, tá? Deixa eu tirar aqui o fundo, plano de fundo, eu vou deixar nenhum. Ok? Aplicar, ok, deixa dessa forma. A nossa vista aqui, ó, perspectiva, então tem a esse outro efeito. Bacana, né, pessoal? Então aqui depois você pode ajustar do jeito que você achar melhor, colocando numa perspectiva mais próxima, assim, ó, pra gente ir realmente vendo os detalhes do projeto, tá? Vou deixar um pouquinho mais assim a casa de frente, como eu comentei com vocês. Se porventura de vocês, em alguns momentos, ficar uma perspectiva muito distorcida, porque às vezes acontece de você estar mexendo assim e de repente dá uma bugada aí, literalmente. Então, você pode vir aqui, ó, clicar na View Cube e voltar para o modo ortogonal, tá? Aí você vai meio que se orientar novamente onde é que está o seu projeto, tá bom? E aí depois sim você vem e coloca em perspectiva, tá? Olha lá, aí ela fica até mais fácil para vocês visualizarem, tá? Eu vou deixar nessa posição aqui, eu acho que está bacana, e vou salvar então o projeto novamente. Bom, pessoal, eu quis mostrar para vocês esses estilos, né? Mas o foco principal da nossa aula é janelas, né? Como janela não tem muito segredo, eu venho aqui então, ó, planta abaixo do pavimento térreo, tá? Ó, plantas de piso. Nós vamos lá para o nosso térreo. Aqui no térreo, pessoal, a visualização também do nosso projeto, ela tá um pouquinho difícil para a gente inserir janelas. Ó. Vocês vão ver que tá a parede aqui, mas eu não consigo ver a imagem da janela que está lá do AutoCAD, né? Da planta que veio do AutoCAD. Então, nesse caso aqui, vocês podem vir provisoriamente colocar, por exemplo, ó, estrutura de arame. Quando vocês colocarem estrutura de arame, vai ficar um pouquinho mais claro aqui, ó, e dá para vocês verem, então, a janela do AutoCAD. Provisoriamente também, clica na planta aqui, ó, do AutoCAD, né? E dá para vocês alterarem o tom. Para isso, a gente tem que vir em vista, visibilidade de gráfico. Lembrando que eu tenho que estar na vista, ó, do pavimento térreo, ok? Categorias importadas, tá aqui, ó, a planta DWG, né, que estava com o nome primeiro andar. A gente tira a opção meio tom, aplica, ok. A gente consegue ver, ó, mais forte lá, ó, a planta, né, que veio do AutoCAD. Legal, né? E depois que a gente inserir então as janelas, a gente pode voltar aqui para o nosso estilo, né, cores consistentes, que é o modo que a gente está visualizando legal, e também deixar com meio tom o projeto que veio lá do AutoCAD. Tudo bem? Então, para inserir janelas, pessoal, é bem como as portas. Vocês vão vir em arquitetura, do lado da opção porta, vocês têm a opção janelas, né? Você vai clicar aqui, aqui o Revit já vai te oferecer algumas opções de janelas, mas você já sabe, você pode vir aqui, ó, em carregar famílias, tá? Se você quiser colocar o identificador também é legal, ó, deixo já ligado, porque aí ele já vai trazer um número, bem como a porta, a gente coloca J1, J2, e isso vai facilitar bastante, tá? Então eu vou clicar aqui em carregar família, aí ele vai colocar aqui na pasta Brasil, aí eu vou vir aqui, por exemplo, em janelas, ó, eu clico aqui, eu tenho, ó, específicas do Brasil, tem alguns modelos bem simplesinhos aqui, ó, de correr com 2 painéis, tá? Como eu comentei com vocês, vocês vão colocar o modelo que vocês acharem legal, não vamos seguir
aí afinco, né, arrisca o que veio lá do AutoCAD, então fique realmente ao seu critério. Se você quiser, clica aqui na setinha, você tem aqui, ó, famílias alinhadas, aqui basicamente você vai ter montantes, né, alguma separação entre janelas, ó. Montantes, então é basicamente ali, né, os frisos que você tem, né, as barras que divide, por exemplo, uma janela. Praticamente aqui dá para você até criar estilo de grades, né, ó. De repente você vai utilizar, você sabe que tem essa opção aqui, ó. Recortar, você tem algumas molduras, ó, que vão em volta das janelas. E aqui, ó, você tem algumas opções de clarabóia, né, que é aquela cobertura ali aberta, ou podemos dizer assim, transparente, com vidro ou policarbonato, para deixar o ambiente claro, né, ó, no teto praticamente. E mais para baixo aqui você tem mesmo algumas janelas, algumas bem chiques, né, ó, saindo até para fora da parede, outras mais compridinhas, com várias opções, ó. Então, vocês podem optar aí pela janela que vocês quiserem nesta família, né, nessa pasta da Famílias Brasil aqui. Se você quiser também, você pode vir aqui, ó. Deixa eu apertar um ESC. Vocês podem vir aqui, ó, no BIM Object, como eu comentei com vocês. Como nós já instalamos o aplicativo dentro do Revit, então eu posso vir aqui, ó, diretamente na opção Browser. E por aqui também eu já consigo trazer a família de janela para dentro do meu projeto diretamente, utilizando então o BIM Object, tá? Vamos fazer um testezinho aqui, aí eu mostro para vocês uma opção legal. Deixa ele abrir, ó, já estou logado. E aí ele vai me mostrar aqui as opções de famílias disponíveis, né? Eu acho que essa daqui, deixa eu ver, isso mesmo, ó. Vou clicar aqui, ó, em janelas. Esta janela aqui, ó, do BIM Object, você pode colocar em tela cheia. E aqui então você tem, ó, milhares de tipos de janelas, né? Ó, alguns tipos pivotantes, basculantes, de correr, né? Muitos modelos realmente. Algumas com características de alumínio branco, outras de madeiras. Então é aquilo que eu comento, né, pessoal? Tem que ter um pouquinho de paciência e vocês vão colocando realmente então o modelo de janela que você achar mais conveniente ou mais, né, legal aí para o seu projeto, tá? Como eu comentei, eu não vou colocar aqui na tela especificamente falar assim, ah, pessoal, vamos colocar essa janela, vamos colocar essa outra. Não, eu estou deixando essa liberdade realmente para vocês aplicarem a janela que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar as janelas em todas as partes do projeto, tá? Então eu vou explicar para vocês ali que dá para mudar também algumas características do editar tipo, como por exemplo, mudar a abertura bruta, a altura, mudar a altura de peitoril e assim por diante, tá? Mas o modelo em si da janela vai ficar aí realmente a critério de vocês. Eu quero mostrar uma característica bem importante, que na hora que você insere janelas, nem todas as janelas vão aparecer na planta, tá? Então, existe uma configuração que você precisa entender para que ela apareça na planta, principalmente quando você tem vitrôs, né, de banheiros e algo nesse sentido. Olha só, você tem vários modelos aqui, tem que tomar um pouquinho de cuidado, pessoal, que nem sempre o que você vê aqui na foto é realmente a janela que você vai baixar, tá? Nem todos aqui que upam, né, que sobem essas janelas aqui para o BIM Object tem esse capricho aí de colocar exatamente o modelo 3D coincidente com o que está aqui na imagem, tá bom? Mas aí é tudo questão de tempo, você já vai pegando a prática e vai vendo aquele usuário, aquela empresa que postou aqui com janelas de qualidade e assim por diante, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho mais para ver o que a gente encontra. Ó, pessoal, vou pegar essa daqui apenas para mostrar para vocês, ó. Tá, eu clico, como vocês já sabem, na fotinha aqui, né? Ou no texto. E aí ele já vai abrir a opção para nós, ó. Uma janela bem simples, tá? Vou clicar aqui, ó, em Download. E aqui ele nos dá a opção, então, ó, para RFA de família. Vou clicar em Download. Vocês vão observar que, como eu comentei, já estando com o BIM Object aqui, ó, dentro do seu Revit, ele já carrega, ó, diretamente para dentro do seu projeto, sem fazer aquela ponte de ter que salvar no computador e depois ter que trazer aqui para dentro do programa. Esta janelinha foi feita no Revit 2014, ele está migrando para o 2019, tá? É um processo bem rapidinho e aí ele já vai aparecer, né? Aliás, a janela já vai aparecer aqui no nosso seletor, tá? Geralmente quando você baixa um modelo de janela já vem ali
né, alguns outros modelinhos separados, tá, ó, que mostra outras medidas. Essa, né, me pegou aqui, ó, não tem nenhuma outra opção, mas geralmente vem assim, ó, às vezes vem 5, 6 com várias medidas diferentes, tá bom? Então, ó, deixo aqui selecionado a que eu quero e venho e aplico, tá? A aplicação da janela, pessoal, é bem simples. Você vai passar o mouse sobre a parede, se você quer ela virada para dentro ou para fora, obviamente é para fora. Muitas dessas janelas que vêm lá do BIM Object, pessoal, ela vem com um detalhamento muito grande, geralmente para projetos executivos. Então você vai observar que você vai ter parafuso aparecendo, né? Realmente ali a seção do alumínio, como é que ele é, como ele é cortado, a borracha, tá? Então aí é um pouco de preciosismo, a não ser que você queira realmente fazer isso, aplicar essa janela no seu projeto, vale a pena, tá? Mas as que estão lá na família Brasil, muitas delas dá para você colocar no seu projeto tranquilamente. Agora, como que você vai centralizar a janela aqui, ó, no caso, na parede? Eu quero que vocês observem abaixo, pessoal, que nós temos ali, ó, cotas provisórias, ó. Você tem um valor de um lado e um valor do outro. Quando os dois valores estiverem exatamente iguais, significa que a janela está perfeitamente no centro da parede, tá bom? E aí você vem e clica. Mesmo depois que você clicar, você pode, né, obviamente, vir aqui, ó, selecionar a janela e alterar aqui, ó, através da setinha, se você quiser inverter ela para o outro lado, tá? Inverter de volta. E você também tem o sentido aqui, ó, no caso para esse modelo, tá? E aí também você tem, ó, as cotas provisórias aqui. De repente você quer levá-la um pouquinho mais para lá, você vem na cota provisória e altera, tá? Literalmente dessa forma que a gente insere. Observem que essa aqui, ó, veio com a opção, ó, com a legenda bem afastadinha aqui, ó. Mas aí depois você pode vir aqui, clicar e trazer mais para perto, tá? Outro detalhe também, você pode selecionar a janela e alterar esse valor, tá? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Já diretamente essa não aparece, então a legenda está separada aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, J1, tá? Ó. Ok, sim. Deixa ele pensar um pouquinho. Tá aí inserido, ó, lá a janela, ó, bacana. Agora tem que tomar cuidado com um detalhe, pessoal. Essa daqui, por ser uma janela vinda lá do BIM Object, ela tem parâmetros aqui, ó, nas propriedades um pouquinho diferentes. Então, ó, tá mostrando aqui, ó, que tem um peitoril de 80. Mas como é que eu sei se o peitoril é 80 ou não? Geralmente a gente informa na cota, aqui no projeto que veio do AutoCAD, ou então através de uma tabela, lá no projeto que vem também do AutoCAD. Se você não tiver essa informação, que é o nosso caso aqui, você pode, por exemplo, ir num corte, ou criar um corte aqui rapidinho, ó. Por exemplo, ó. Aliás, vamos pegar um corte, porque aí eu já vou ter uma melhor noção aqui, ó. Deixa eu ver. Esse corte, ele talvez não esteja pegando essa janela. Então, eu vou criar aqui um para a gente ver. Vamos ver se eu consigo pegar. Ah, pessoal, não vou conseguir, porque eu não vou conseguir ver o DWG. Então, eu vou pegar esse corte aqui, ó, que a gente já havia feito antes, e só vou mover ele um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Também não vai dar. Deixa eu só clicar aqui para ver para vocês, ó. Ó, tá vendo? Ó, é que eu tô comentando com vocês, não dá para ver a altura dessa janela, ó, que tá lá. No caso, essa daqui de baixo, né, ó. Ah, deu sim, pessoal. Tá aqui, ó. Olha só. Tá mostrando que tem 1 metro de altura, ó, de peitoril. Por sorte, tá pegando a informação de fora, tá? Mas geralmente a gente coloca a parte de dentro. Então, a planta do AutoCAD aqui deu pra gente ver, tá? Se não der, aí você tem que realmente ter outros cortes e ter as informações lá na tabela, como eu comentei com vocês, tá? Geralmente, projetos de janelas, né? Na hora que você baixa algum DWG, vem alguma informação. Ou mostra aqui, nos cortes, as alturas que você tem de peitoril, né? Ou mostra literalmente no corte, tá? Aí você pode usar a opção aqui, ó, para medir, ou através de uma tabela, como eu comentei. Então, essa janela aqui, ó, ela está com 1 metro de peitoril. Então, eu venho, muito simples, seleciono a janela e coloco, então, aqui, ó, o valor de 1 metro de peitoril aplicar, tá? O tamanho da janela também você vai ter que saber através da informação que você já teve do AutoCAD, ó. Observem que essa daqui, ó, é um pouco maior, né? Ela está com 2:1. Então, eu seleciono, editar tipo,
preferencialmente, né, pessoal, eu venho aqui em duplicar, tá? Como eu não vou usar esse tipo de janela, é apenas para exemplificar para vocês, eu posso vir aqui, ó, e alterar alguns parâmetros. Observem que essa daqui, ó, ela vem protegida. O que significa, pessoal? Que a pessoa que fez a janela não deixa você mudar o tamanho, que é um modelo padrão, tá? Então, já que a gente não dá para mudar muita coisa, deixa eu pegar outro modelinho e aí vai ficar mais fácil para explicar para vocês. Ó, selecionei, né? Deletei, arquitetura, janela. Vamos carregar uma família para a gente ver. Então, vem aqui, ó. Janelas. Deixa eu ver se tem uma mais simplificada aqui para baixo, que dá para a gente alterar. Ou então a gente pode vir aqui, ó, específicas do Brasil. Vou pegar essa daqui, ó, com 2 painéis, tá bom? E abrir. Ela já vai vir direto para cá. Essa daqui, ó, já vem com um tamanho padrão. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó, ela já vem um modelinho padrão aqui, ó. Então, bem simples, ó. Vou inserir aqui no projeto. Tá? Clico. Deixa eu só colocar ela invertida para cá, pessoal. Para facilitar, ó, tá? Deixa eu ajustar aqui o posicionamento dela com o mover para que as cotas fiquem mais certinhas, tá? Tá. Valores diferentes aqui. Vamos fazer assim, ó. Eu vou primeiro alterar o parâmetro e depois a gente altera aqui a posição dela, tá? Então, vem aqui, ó, editar tipo. Essa sim, ó, já dá as opções aqui, ó, largura bruta, altura e assim por diante. Então, vamos lá, ó, largura bruta tá 1,60, a gente coloca 2,01, aplicar, ok. Então, vocês vão ver, ó, que ela vai ficar bem grande mesmo. Aí, nesse caso, ó, você vai ter a informação aqui, ó, do AutoCAD, você pode pegar o mover e colocar exatamente onde está a que veio lá do AutoCAD, ó. Tá bom? Tá dando uma pequena diferençazinha aqui, ó. Não tá coincidindo as informações, tá? Mas não tem problema. Ah, tá bem diferentezinha aqui, ó. Deixa eu só mover, que ela é um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver agora. 58, 49, 52, 64. Bom, essa porta, né, ela não está aí bem centralizada em relação à parede, mas é o que está lá no AutoCAD, então a gente vai deixar nessa posição, tá? Lembrando, pessoal, que eu vim aqui, selecionei editar tipo e alterei o parâmetro. Então, essa porta vai ser modificada, tá? O que não é o ideal, tá? Realmente é aconselhável você vir aqui e sempre vir no duplicar. Aí você cria janelas tal, com nome tal, como você já sabe, e assim por diante. Tudo bem? Aí você tem duas opções bem legais aqui, ó, que você pode mudar o vidro, você pode aplicar o material vidro literalmente, ó. Tá? Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Vocês vão vir aqui, ó, clicar, por exemplo, vidro. Aí você tem a opção aqui, ó, vidro, ok. Material da moldura, que é a janela inteira. Vocês podem, por exemplo, colocar um alumínio. Ó, deixa eu clicar aqui, ó. Alumínio, ó, ele te dá a opção aqui, ó, alumínio mesmo. Esse outro estilo aqui um pouquinho mais claro, ó. Vou aplicar, ok. Não vou salvar o projeto, pessoal, porque eu vou colocar outras janelas depois, tá? E essa daqui, quando você seleciona, você tem a opção, ó, de mudar aqui. Essa também não está nos oferecendo a opção de legenda. Então, a gente clica aqui na legenda e coloca, por exemplo, J1. Sim, tá bom? Pessoal, não tem segredo, inserir janelas é bem simples, como eu comentei. Mas vai acontecer de vocês terem que inserir, por exemplo, um vitrô. O vitrô, geralmente, ele é mais alto do que a faixa da vista. Vocês se lembram que quando a gente está na vista e não seleciona nenhum elemento, a gente vem aqui, ó, e tem a opção faixa da vista, né? Ó, olha só, faixa da vista. E o nosso corte, essa parede aqui, ó, a gente está vendo ela a 1,5 m de altura. Se eu colocar uma janela, por exemplo, a 1,55 m, eu não vou poder ver ela aqui, ó, porque ela está mais alta do que a faixa da vista. Como que a gente corrige isso? Como que a gente soluciona, né? Então, a gente faz assim, ó. Eu vou pegar um outro exemplo, janela. Vou colocar esse modelo mesmo para mostrar para vocês, tá? Ela já está com um tamanho grande, então deixa eu pegar outra aqui, ó. Carregar família.
pegar um modelinho mais simples. Esse aqui, ó, tá? Isso, ó, já apareceu aqui. Aí eu vou aplicar. Observem que ela tá aparecendo aqui, ó, tá vendo? Que ela tá mostrando na planta. Mas eu vou clicar e vou alterar o peitoril dela para 1,55 m, por exemplo, tá, ó? Deixa eu clicar aqui, ó, 1,55 e aplicar. Observem só, pessoal, ela desaparece aqui, ó, tá? Deixa eu colocar novamente em cores consistentes. Observem que eu não consigo ver, ó, a janela, mas ela está lá. Como que a gente corrige, pessoal? A gente vem aqui, ó, em vista, vocês vão clicar aqui em vista. Aqui, ó, no painelzinho criar, vocês têm a opção, ó, vista de planta. Lembra que a gente criou a estrutural? É no mesmo caminho. Só que vocês vão clicar essa daqui, ó, planta de região. Ou seja, nós estamos criando uma pequena planta dentro já da planta que existe. Então, vocês vão clicar aqui e vai aparecer opções de desenho. Geralmente, a gente usa o retângulo. E onde eu coloquei a janela, ó, eu venho, abro um retângulo aqui, ó, onde eu quero. Então, nesse trecho aqui, o Revit vai aprofundar a minha faixa da vista. Todo o meu projeto está com a faixa da vista normal, mas somente nesse local aqui, ó, eu posso alterar a faixa da vista. Então, eu venho aqui, ó, clico e tá 1,55. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir esse valor para cortar a janela. A minha janela não está 1,55, então eu coloco aqui, por exemplo, 1,80, tá bom? Aplicar, dou um OK aqui. Depois que eu faço isso, eu venho, confirmo. Vocês vão observar, ó, que a gente consegue ver a janela em planta também. Esse elemento verde você pode ocultar também. Até porque ele não vai aparecer no projeto, tá? Então você pode vir assim, ó. Botão direito do mouse, né? Ele tem algumas alcinhas aqui que você pode aumentar e diminuir. E você pode ocultar, ó. Vir aqui, ocultar elemento. Você continua com a janela lá na planta, ó. Tá? Realmente mais alta. Todo o projeto está com uma faixa da vista. E a janela, por ser mais alta, né? Geralmente em banheiros, que ela é um pouquinho mais alta, a gente utiliza esta opção aqui, ó. Vindo em planta e região da planta. Tá bom? Então, deixa eu selecionar essa daqui, ó. Já está colocada mesmo. Editar tipo. Vou duplicar, vou colocar assim, ó, o nome dela, ó. Vitro do banheiro térreo, tá? E dou um OK. Vou colocar aqui as informações que a gente tem lá real, tá? Vou só apenas confirmar com OK. E a gente vai ver aqui, ó. Ela tem 1 metro. Opa, então vem aqui, ó. Editar tipo, largura bruta. A gente coloca 1 metro. Aplicar OK. Tá lá, ó, certinho com o que a gente tem no projeto. Vou criar aqui... Deixa eu ver se eu consigo ver nesse corte, pessoal. Eu acho que esse aqui também dá pra ver, né, ó. Isso, olha aqui, ó. É o do térreo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem 1,49, ó, de peitoril e 63 de altura, ó. Apenas 63. Então eu pego por aqui mesmo a janela, vou alterar aqui o peitoril, né, ó. Colocar 1,49, aplicar, tá? Deixa eu ver se deu certo. Na verdade aqui, pessoal, a informação está dando 1,49 porque ele está considerando o piso 0, tá? Só que aí nós temos também o piso que a gente inseriu, né? Depois aqui, ó, posteriormente. Porque o Revit está entendendo que a janela está sendo inserida e as informações é baseada pelo nível 0, tá? Então a gente tem que aumentar essa altura aqui, ó. Tá no total de 1,49 aqui mostrando em relação ao 0. Mas aí a gente vai ter que subir essa altura aqui, ó. Deixa eu só ver essa informação. Aqui, ó. Daqui para baixo, 18. Então a gente vai ter que colocar mais 18 centímetros aqui, ó. Em cima do 1,49. Que no caso dá 1,67, né? Então a gente altera aqui, ó. 1,67. Aplicar, ó. Fica certinho. A altura dela é 63. Então, a altura, a gente vem no editar tipo, tem aqui a altura bruta é 63, né? Então, a gente coloca aqui, ó, 0,63, aplicar, OK. Olha lá, pessoal, certinho com o que a gente tem
realmente lá no projeto. E se você voltar aqui na planta, ó, você vai ver que ela continua aparecendo porque está ajustado aquele elemento lá, né, que a gente fez aqui através da planta de região, tá bom? Pessoal, peço aí por favor que vocês vão inserindo as janelas que vocês quiserem, tá? Ó, vou colocar aqui novamente em estrutura de arame. Nós temos aqui, ó, no escritório, temos janelas aqui, ó, neste banheiro, né? Eu acho que só na parte de cima, né? Na despensa não tem, tá? Estas duas janelonas aqui, ó, que tem aqui, ó, na entrada da sala e aqui na lateral da escada, vai ter aulas específicas para a gente criar a nossa própria janela, que vai ser um estilo de parede cortina ou um estilo de vidraça, literalmente. Então essas duas aqui não precisa inserir, tá? Aguarda aí um pouquinho que eu mostro para vocês. As demais aqui, ó, se vocês virem no segundo andar aqui, aliás, no primeiro andar, no pavimento superior, aqui também, ó, dá para vocês já inserirem muita coisa, tá? Coloca aqui também estrutura de arame provisória, ó, vocês vão encontrar as janelas aqui, ó, que vieram lá do AutoCAD, tá? Então fique aí realmente ao seu critério, já deixem todas inseridinhas, já na altura correta, com os tamanhos corretos, para a gente continuar aí com as instruções aqui no nosso curso, tá? Lembrando, tá, pessoal, já coloque então o identificador J1, J2, J3, para ficar tudo certinho aí o nosso projeto também, tá? Vou voltar aqui então para o térreo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Falei aí alguns assuntos relacionados a estilos da vista, mudamos ou criamos aqui, ó, nosso estilo de perspectiva. A gente vai fazer uso bastante disso daqui depois, tá? E é legal porque aí você já vai começar a ver as suas janelas aplicadas, os elementos que você está pondo aqui, você já vai vendo realmente, tá? Se você der um giro aqui, ó, acho que as janelinhas já estão lá, né, ó. Deixa eu ajustar aqui, olha lá, a janelinha do banheiro já inseridinha lá. Deixa eu trazer para cá, subir um pouquinho, isso. Deixa eu só trazer aqui, ó. Quando você vai mexendo muito, ela acaba distorcendo essa perspectiva, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado realmente, ó. Deu probleminha, como vocês já sabem, vem aqui, ó, ortogonal, ajusta novamente, ó, para o que você precisa. Ó, em muitos casos você pode usar esse zoom. Depois que você ajustou, você vem aqui, ó, e dá um toque e volta para o perspectiva. Se ela desaparecer, que foi o que aconteceu, clica aqui, ó, na View Cube para que fique perfeitamente ortogonal. Vocês vão ver que ela tá aqui, ó, bem pequenininha. Aí vocês vão apertar o scroll do mouse e vão apertar o Ctrl, tá? Aí vocês vão chegar bem perto, ó. Deixa eu só trazer isso, ó. Eu cliquei no Ctrl, cliquei no scroll do mouse e coloquei para baixo, ó. Aí ela vem pertinho de nós e rapidinho também, ó. Tá bom? Com o tempo vocês vão se acostumando, ó, com essas opções aqui. E fica legal para vocês verem o projeto realmente em perspectiva. Tudo bem? Pessoal, então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês então aí na próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.